pessoal. Fala, pessoal. O tema do vídeo de hoje é: será que eu preciso de dinheiro? Será que você sabe o que você quer para precisar de dinheiro? Você sabe responder essa pergunta? Então, para que você precisa de dinheiro? Você consegue responder essa pergunta? Você consegue responder de prontidão essa pergunta? Se eu te perguntar agora, né? Para que é que você precisa de mais dinheiro? Para que é que você precisa de dinheiro? Você tem uma resposta na ponta da língua? Você ficaria feliz com mais dinheiro? Será? Você ficaria feliz com mais dinheiro? Você sabe quanto dinheiro a mais te faria mais feliz? Não é simplesmente mais dinheiro, mas quanto a mais te faria mais feliz? Você sabe responder essas perguntas? 1.000, 10.000, 1 milhão, 10 milhões? E aí? Geralmente a gente responde que sim. Sim, eu preciso de mais dinheiro. Sim, eu quero. Sim, eu ficaria mais feliz. A gente sabe que a gente quer. A gente sabe o que a gente quer, de quanto a gente precisa, né? Sim. Mas é só começar a pedir um pouquinho mais de detalhe, que aí já começa a não saber direito. O negócio já não vai mais pra frente. Com certeza, não vai pra frente. Eu sou a Janaína. E eu sou o Guilherme. E nós ajudamos casais a fazerem sobrar dinheiro, para realizar tudo aquilo que desejam. É isso mesmo. Primeiro você precisa saber se você precisa de mais dinheiro, né? E esse é o tema do nosso vídeo hoje, beleza? Então, pessoal, realmente as pessoas, elas... quando a gente começa a pedir mais detalhes, né? Realmente você precisa de dinheiro pra quê? O que você precisa fazer, né? A pessoa fala que sim, mas quando a gente começa a pedir detalhes, ela porque eu preciso reformar a minha casa, mas o quê? É a cozinha, não sei. Por que acontece isso? Porque hoje em dia a gente tem muita informação na nossa cabeça, né? Todas as pessoas, né? Isso porque no trabalho a gente faz diversas atividades, né? Cada dia mais. Com a automação, né? Com os computadores e tal, a gente não tá mais limitado a fazer uma tarefinha só. A gente consegue fazer diversas tarefas, né? Acho que a maioria das empresas estão trabalhando assim. Inclusive tem o Job Rotation, né? Que é você trabalhar em todas as áreas da empresa para conseguir aprender um pouco de cada área. Então tudo isso é muita informação, é informação colocando. Porque eu acredito, eu não sei porque eu não vivia antigamente, mas eu acredito que antigamente, quando as pessoas trabalhavam, elas tinham de repente uma coisa que elas eram especialistas, vamos fazer. Não é que elas eram especialistas, né? A especialidade ela vem dos últimos anos pra cá, mas ao mesmo tempo, com o avanço da tecnologia, a gente vem fazendo mais coisas aleatórias. Então é muita coisa na nossa cabeça. Então é trabalho, que já são coisas aleatórias. A nossa família, são coisas aleatórias pra gente cuidar, né? Em casa. E aí tem mais uma coisa que não é uma obrigação nossa, mas a gente gosta de fazer, e é mais informação que a gente tá colocando pra dentro da nossa mente, que são as redes sociais. Então a gente fica passando, a gente vê notícia, e é política, e hoje em dia, e agora a pandemia é a pandemia, e você quer ver números e tal. Então o que acontece? É tanta informação que o nosso cérebro ele tem que escolher qual informação ele vai disponibilizar pra você. Então quando você vem pra uma pergunta dessa, poxa, realmente, o que você quer pra sua vida? O que você precisa de mais grana pra fazer isso? Quanto que você precisa? A pessoa se perde, porque é muita informação, né? Então realmente complicado a pessoa responder, né, pra gente. A nossa cabeça fica muito cheia, né? Os nossos pensamentos começam a ficar embaralhados. Sim. Por isso que de prontidão, assim, fica difícil responder. Sim. Porque se às vezes a pessoa pergunta, viu, você precisa de mais dinheiro? Claro que eu preciso. Pra quê? Ixi, peraí. Então, a pessoa não sabe realmente se ela precisa de mais dinheiro. Então esse é o ponto do nosso vídeo de hoje, né? Realmente, você precisa saber para que você precisa de mais dinheiro. Porque a partir do momento que você sabe, aí sim, aí a gente vai... tem muitas coisas que dá pra gente trabalhar, né? E quando a gente fala que você nem sabe o que quer, né? Tipo, você precisa de mais dinheiro, mas você nem sabe o que quer. A gente quer dizer que antes de se preocupar em ter um dinheiro, de se preocupar em precisar de mais dinheiro, você deve se preocupar em saber o que você quer pra sua vida. Sim. Né? E pra quando e quanto isso custa. Porque essa é a única maneira de descobrir se você precisa ou não de mais dinheiro. Então beleza, então a gente tem um monte de coisa na cabeça, são obrigações, não tem o que a gente fazer, cada dia que passa eu acho que a gente vai ter mais informação ali disputando com as nossas vontades, com as coisas que a gente quer. Como que a gente faz para que, se alguém perguntar pra gente, e é claro que ninguém vai perguntar pra você isso, mas assim, essa reflexão de saber o que você quer é muito importante quando a gente fala nas finanças de vocês, certo? Porque
o tema do vídeo é justamente, eu preciso de mais dinheiro? Será? Pra quê? Então vamos responder essa pergunta. Só que, de prontidão, como você não consegue, você precisa de uma técnica, de uma estratégia para que você consiga responder essa pergunta para você mesmo, beleza? E aí a gente percebeu que é o seguinte, quando a gente não anota o que a gente quer, esse nosso querer que existe, tá lá no nosso cérebro, tá lá no nosso coração, tá lá no nosso sentimento, ele se embaralha com as coisas do nosso dia a dia. E o cérebro sempre vai tentar resolver o que precisa ali, no seu trabalho, sua família, sobrevivência, etc. Que é mais rápido, o que é mais tá no topo ali dos seus pensamentos. Com certeza. E geralmente a gente não quer uma coisa só, a gente quer várias coisas. Né? Tem pessoas que são muito focadas, ela só quer uma coisa, então tudo gira em torno daquilo, então é muito mais chance de ela conseguir. Mas a maioria das pessoas, né, normais, né, eu e você, a gente quer várias coisas. Eu quero um tênis, eu quero construir minha casa, eu quero viajar, eu quero... Meu, são muitas coisas, né? Então, o ponto aqui agora não é o quanto eu preciso mais de dinheiro. Sim, né? Você meio que deixa de lado isso. Você meio que deixa isso de lado. A técnica da reflexão para saber se você precisa ou não primeiro ponto, deixar de lado, né, o quanto eu preciso de dinheiro, mas até o quanto eu preciso economizar para realizar os meus sonhos, meus desejos. Sim. Mas olhar para quê, principalmente? Para quais são esses sonhos, esses desejos? Primeiro entendeu? Ponto. Quanto custa para realizar esse sonho, esse desejo? Que é a tão chamada lista de desejos que a gente sempre fala aqui. É muito importante. Que é um ponto principal ali para quem quer organizar as finanças, para quem tá vendo ali que não sobra dinheiro, para quem tá insatisfeito, para quem tá com problema financeiro no casamento, tipo, você vê que a família tá desanimada, tá chateada, vocês não conseguem realizar nada. Então, mas realizar nada o quê? O quê? Esse é o problema, né? Esse é o problema. A gente não sabe o que A gente passou muito tempo assim, a gente ficava lamentando que a gente não faz nada, a gente nunca tem dinheiro pra nada, e nossa, e a nossa vida é assim mesmo, e a gente é triste, infeliz, e além de não sobrar dinheiro para pagar as contas, a gente não conseguir pagar todas as contas, a gente ainda não sobra dinheiro para fazer um negócio legal. Que negócio legal? A gente não sabe, né? É tão engraçado que eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe falava assim: eu tô com vontade de comer um negócio diferente. Aí meu pai já olhava e falava assim, lá vem ela com esse negócio. Tô com vontade de comer um negócio gostoso. Aí meu pai falava, negócio gostoso. Qualquer coisa, arroz, feijão pra mim é gostoso. Frango frito pra mim é gostoso, mas às vezes você prefere hambúrguer. Será que é doce? Será que é salgado? Então assim, ela não sabia o que ela queria. Ela só queria comer algo gostoso. E é difícil, não tinha como. Ela olhava pro meu pai e falava assim, mas eu queria comer algo gostoso. Como se ele tivesse que descobrir de alguma maneira, com uma bola de cristal, o que era o algo gostoso que ela queria comer. Sim. E se nem ela mesma sabia. Então assim, essa reflexão só você pode fazer. Não adianta a gente falar, a gente tá aqui pra esclarecer as dúvidas de vocês, para ensinar o método que a estratégia que a gente usa para fazer essa reflexão. Sim. Agora, falar para você o que o que vai te fazer feliz sabe o quê? Uma viagem internacional vai resolver o seu problema. Não necessariamente. Realmente, as pessoas, elas querem coisas diferentes e muitas vezes elas não sabem o que elas querem. Então, primeiro a gente tem que resolver esses dois problemas. Saber exatamente o que você quer, certo? E saber que o que você quer é diferente do que as outras pessoas querem. Não adianta ninguém colocar isso na sua cabeça. Se você viajar para as praias do Nordeste, você vai ser uma pessoa feliz. Não necessariamente. Às vezes se você precisa viajar para o Sul. Às vezes você precisa viajar para fora. Às vezes você não precisa viajar. Então, primeiro você tem que entender o que você realmente quer. Então, a reflexão para hoje, pessoal, é você sentar com a sua esposa e com o seu marido e refletir, e conversar, falar, o que a gente quer pra nossa vida? O que a gente gosta de fazer? Né? Teve um dia que a gente sentou e falou sobre isso, né? A gente tava muito desanimado, né? A gente tava fora do peso, a gente tava desanimado fisicamente, cansado e tal. E aí a Janaína falou assim, eu acho que a gente precisa fazer uma atividade física. E eu falei assim, nossa, eu também acho. Gente, é conversa. Casal tem que conversar.
casal tem que conversar. E não é conversar sobre papo furado, conversar sobre a vida alheia. É conversar sobre a vida de vocês e principalmente falar sobre as finanças de vocês e as coisas que vocês precisam para serem mais felizes. E aí quando a gente conversou, a gente falou o seguinte, a gente precisa fazer um exercício físico, legal. Ah, vamos pra academia que é mais barato, né? Então a gente fazer uma academia era muito mais barato do que fazer uma outra atividade mais cara, com personal training, com qualquer outro, crossfit, pilates, ou um esporte, né? Judô, sei lá. Então o que a gente pensou? Ah, vamos pra academia, porque a academia é mais barato, eu acho que vai caber no nosso orçamento, a gente não tinha noção do que era orçamento fatiado, nada disso. E aí na hora que a gente chegou, ela falou assim, mas eu não gosto de academia. Aí eu falei assim, eu também não gosto de academia. Então assim, só que, não, mas é aquela coisa assim, a gente tem que ir. Porque a gente tem que fazer uma atividade física pra se sentir melhor, a gente tem que perder peso, então vamos lá. Nem que seja algo que seja ruim pra gente, porque, vamos falar assim. Porque na época as 2 mensalidades custavam metade do que a gente pagaria em uma mensalidade das nossas atividades que a gente faz hoje, que a gente gostaria de fazer na época. E aí, né? na época, eu nunca tinha feito crossfit, eu falei assim, nossa, tem um pessoal fazendo tal, né? Começou aquela moda de crossfit, eu falei assim, mas eu não queria entrar na moda, não somos de entrar na moda, mas ao mesmo tempo eu olhava e gostava daquilo, e eu falei assim, vou fazer uma aula experimental pra ver como é que é. E aí fui lá e a Janaína foi fazer pilates, que acho que você também nunca tinha feito ainda, né? Nunca tinha feito. E até eu fui junto com ela fazer um dia uma aula experimental de pilates e eu não gostei, eu falei, não é legal pra mim, eu vou tentar crossfit. Fui pro crossfit, me apaixonei pelo esporte, né, pela atividade física e já entrei, só que, fui lá, só que aí na hora que eu vi o preço, eu falei, ai meu Deus, é muito caro. Era acho que 2 vezes mais ou 3 vezes mais, não lembro. Na época acho que era 2 vezes mais, depois subiu pra 3 vezes mais do que uma academia. E eu falei, gente, é muito caro. Mas na hora que a gente conversou e falou assim, isso vai ser muito bom pra gente, isso teve que entrar no nosso orçamento. E aí a gente teve que fazer um orçamento. Por quê? Porque uma coisa que a gente queria muito entrou dentro de um negócio que não existia. Olha que loucura. E aí foi a partir daí, né, foi um dos pontos, né, e a gente começou a ver, pô, a gente precisa realmente, porque pra caber o crossfit, pra caber o pilates, alguma coisa vai ter que sair, porque se a gente tá ganhando e tá tudo indo embora, a gente não controlava nada, mas não tá sobrando nada, eu vou ter que tirar alguma coisa. Foi a primeira, né, noção que a gente teve, poxa, nossa. E aí a gente começou a estudar sobre finanças pessoais, como organizar, estudamos, e a gente já tinha facilidade também com isso. E aí a gente foi e colocou o pilates lá dentro, colocou o crossfit lá dentro, e ao mesmo tempo fomos ajustando nossas finanças a partir disso. Então, por que eu contei essa história? Porque você primeiro precisa saber o que você quer. O que a gente queria era crossfit e pilates. O que a gente queria era construir a nossa casa. A gente já tinha começado a construir e não tinha terminado. O que a gente queria é um carro que não desse mais problema pra gente. Né? O que a gente queria? A gente queria viajar. Então a gente traçou várias metas. A gente escreveu sem saber, sem usar esse método que a gente criou, da lista de desejo e de todas essas coisas que a gente criou, a gente fez algo ali, mais ou menos um esboço, né? Então eu peguei uma folha, um caderno e comecei a anotar tudo. Eu mostrei pra ela, falei assim, isso aqui são as nossas metas. Nossa, que legal! Aí a gente foi ajustando, colocando todas as coisas e ali foi a nossa primeira lista de desejos. Aí a partir dessa lista é que a gente fala assim, é isso aqui que eu quero. Aí a gente podia responder, se qualquer pessoa perguntasse pra gente, o que você quer? Eu quero fazer crossfit, eu quero fazer pilates, eu quero terminar a nossa casa, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí sim, esse é o primeiro passo, né? Que é a definição, né? A definição, e aí a gente colocou valores também. Isso, que aí é o segundo ponto, né? Isso. Quanto custa pra realizar cada coisa? Sim. E daí, além de fazer as aulas experimentais, aquela coisa toda, a gente vai atrás dos orçamentos. Quanto custa aqui, quanto custa ali. Ah, lá é mais barato, mas eu demoro pra chegar, eu preciso pegar um Uber, né? Porque eu não tinha Uber, mas eu preciso de carro, vou gastar combustível. Então aí você começa a pesar tudo aquilo. E pra quando eu quero? Tem coisa que é pra já. No nosso caso, começar uma atividade física era um negócio que era pra já, entendeu? Era pra ontem, que já era pra ter começado há muito tempo. Então a gente colocou aquilo em primeiro lugar. E quando a gente voltou, né, pra construção da nossa casa, foi assim também. O que era a prioridade? A única prioridade era a construção da casa. Sim. E nada mais entrava ali. Porque aí era um grande plano, né? A gente já tinha conquistado os outros menores, já estava tudo dentro do nosso orçamento, e agora a gente entrou num projeto grande. Tava lá na lista também, mas era um projeto grande que a gente queria muito, né? E aí foi aí. Aí por que é interessante a lista de desejos, pessoal? De fazer
colocar no papel, externalizar isso daí. Porque as coisas na nossa cabeça, elas se perdem. Você pode até começar a fazer. Então você coloca assim, ah, legal, eu descobri que eu quero fazer tal coisa. Beleza, vou começar a me dedicar para poder resolver isso daí, vou tentar fazer meu orçamento. Ó, semana que vem eu vou fazer meu orçamento pra fazer isso aqui, beleza. Chega semana que vem, você não tô em lugar nenhum, você não colocou na sua agenda um horário para você sentar com sua esposa e definir esse orçamento, foi embora. Esqueceu, se perdeu. Passou. Daqui 2 meses, 3 meses, você vai lembrar de novo. Você fala assim, nossa, de novo esse perrengue, não sobra dinheiro e cada dia mais o nosso sonho tá mais distante. Eu vou fazer, e não faz. Então, tem que externalizar. Colocar no papel, colocar o valor. Tá? Essa é a primeira coisa. Colocar e colocar o valor. Você tem que saber quanto custa. Porque às vezes o que você acha que custa caro não custa tão caro. E às vezes o que você acha que custa barato custa muito caro. E aí você vai ter que se desdobrar muito mais para conseguir alcançar aquilo ali, né? E uma coisa que já aconteceu com a gente, que foi bem interessante, foi assim, a gente já tinha a nossa lista feita e a gente tinha a noção de mais ou menos quanto custava cada coisa ali. E a gente datou. A gente começou a colocar datas dentro do ano do que... para quando aquilo seria interessante. Pequenas reformas na casa, um item aqui que tinha que comprar, um item ali, uma coisinha a mais que a gente queria, enfim. E de repente veio um bônus. Foi. E se a gente não tivesse aquela lista pronta, Tinha ido embora. tinha ido embora. O que a gente fez? A gente pegou a lista, olhamos a lista de novo, e aí o que estava lá em junho, a gente antecipou. Sim. O que estava lá em dezembro, legal. a gente antecipou, que aí ali já tinha uma prioridade, né? Já tinha uma ordem ali, né? Sim. Que a gente pretendia fazer. E aí a gente deu uma ali, a hora que a gente estava com o dinheiro na mão, a gente deu uma repassada em tudo. Sim. Fala assim, olha, de tudo isso aqui, por quê? Porque a gente faz a lista, só que a gente vai dando manutenção nela. Sim, Porque ela não é imutável. Ela não é imutável, que nem a gente já tinha um exemplo, a gente tinha um plano aqui de fazer uma manutenção na parte externa da casa, de calhas, etc, para tipo agosto, setembro. Só que tava período de chuva e tava começando a dar problema. A gente falou assim, por que a gente não aproveita e não antecipa? Porque pode ser que não dê para esperar até setembro. A gente já se livra desse A problema. gente já se livra disso, um dinheiro que a gente não estava esperando, a gente já se livra disso. Então, assim, por isso que é importante. Não adianta falar, eu não preciso de mais dinheiro, ou eu preciso de mais dinheiro. Você precisa pra quê? Que nem eu precisava fazer a calha da minha casa, e você? Isso mesmo. Então, pessoal, com essa lista em mãos, é hora de a gente adotar algumas estratégias para conseguir realizá-la, certo? Mas antes de a gente começar, de a gente passar a estratégia para você, já aproveita para se inscrever lá no nosso canal no YouTube, segue a gente no Facebook, segue a gente no Instagram e bora lá, certo? Recado dado. É muito importante, pessoal, que você confie 100% nessa lista. Não, a gente fala, porque a gente deu muito certo pra gente. Para as pessoas que a gente ensina isso, as pessoas falam que dá certo. Tem muitos relatos das pessoas que falam que dá certo. E aí, muitas vezes a pessoa fala assim, mas não é isso que vai resolver meu problema. Meu problema vai ser resolvido com mais dinheiro, com eu me organizando financeiramente. Não! Você só vai conseguir fazer o resto, inclusive ganhar mais dinheiro. Presta atenção, para você ganhar mais dinheiro, você precisa fazer isso antes. Não vai adiantar você ganhar mais. Não vai adiantar, porque já aconteceu com a gente. A gente ganhava 1.000, gastava 1.000, a gente ganhou 2.000, gastava 2.000, 3.000, gastava 3.000 e assim por diante. Por quê? Porque você não fez essa lista antes de tudo. É o primeiro passo, é sentar com a sua esposa e com o seu marido e conversar. Fazer essa lista, beleza? Com essa lista em mãos, você tem que saber que ela é 100% importante. Ela é muito, mas muito poderosa para mudar de vez a situação financeira de vocês. E começar a realizar os sonhos. Então bota isso na sua cabeça. Lista de desejos é a coisa mais importante nesse primeiro momento da organização das finanças. É a primeira coisa, é a coisa mais importante. Não tem como ficar sem ela. Não tem como ficar sem ela. Com certeza. Certo? Eu acho que quando a gente fica sem a lista, a gente fica dependendo da sorte. Sim. Entendeu? Você fica dependendo da sorte da sua mente lembrar o que é que você mais precisa, entendeu? Você fica lá tentando pensar,
Que nem, eu tava lá pensando que eu precisava fazer uma reforma na casa no segundo semestre, mas aí eu vi agora que se eu fizesse agora seria melhor. Sim. Mas assim, eu lembrei disso porque eu olhei na lista, que a minha cabeça... Já era, se perde. E outra, a sua cabeça vai puxar a sardinha pro seu lado, a sua cabeça vai pensar o quê? Aquela promoção que tá na loja. Sempre vão aparecer coisas pra sabotar os itens daquela lista. Isso é de praxe, vai acontecer. Por isso que é importante você ter a lista ali e seguir a risca. Com certeza. Né? Então, pessoal, para que cada item nessa sua lista vire uma meta, porque a gente não falou de meta ainda, certo? Não. A gente só falou de lista. É listar as coisas que você quer, os seus desejos, os seus sonhos. Listou, pôs valor, agora você vai ter que começar a transformar isso em uma meta. E uma meta, ela só existe se tiver o que você quer, o objetivo, o valor e a data. Então você precisa colocar essa data, né, nessa lista. Então, um exemplo, né, você quer viajar para Buenos Aires. Não é simplesmente viajar, certo? Lista de desejos é lista de desejos. Eu não quero simplesmente um violão, eu quero um violão da marca X para tocar determinada música, né? Eu quero uma bicicleta, né? A gente vê muito pessoal na rua andando de bicicleta, quero uma bicicleta dessa marca que tem esse freio, que tem esse aro, que tem isso e aquilo. Então, exemplo, eu quero viajar para Buenos Aires, quero fazer uma viagem para Buenos Aires, beleza? Então, esse é o seu objetivo, certo? Quanto custa? X. Fui lá na CVC da vida, fui numa outra agência, ou pesquisei no Booking, pesquisei nos sites aí. E vi que custa tanto, sei lá, 3 mil, 4 mil, 5 mil, não sei. Certo? Você fez isso daí, vai ter um outro problema que muita gente não percebe, certo? Será que eu preciso de mais dinheiro para poder realizar isso daí? Então, beleza. Eu tenho lá que eu vou para Buenos Aires, custa tanto. Eu ainda não coloquei a data, certo? Vai virar uma meta. Meta só existe com data. Só que aí surge uma dúvida. Será que eu preciso de mais dinheiro para ir para Buenos Aires? Depende. Se eu tenho um salário muito bom e me sobra 10 mil por mês, vou para Buenos Aires amanhã, se eu quiser. Eu posso ir em qualquer data. Se eu ganho R$1.000 por mês e minhas contas estão apertadas, para ir para Buenos Aires eu preciso fazer um planejamento. Então, será que eu tenho essa grana disponível? Será que eu vou ter que juntar esse dinheiro mês a mês? Será que essa grana que eu tenho disponível é o meu fundo de emergência? Será que eu tenho fundo de emergência? Será que alguém falou pra mim que eu tenho que guardar esse dinheiro, que eu tenho que fazer poupar, né? Nossa, você precisa poupar, fazer uma reservinha. E aí você chegou lá na poupancinha e aí você fala, não, eu tenho dinheiro lá. Quanto que é pra viajar? 3 mil, eu tenho 10, então dá pra viajar tranquilo. Então, se essa é a sua resposta, qualquer uma dessas, tanto se você tem disponível, tá lá na continha, tanto se não faz parte do meu fundo de emergência, então eu tenho grana guardada, eu posso usar aquilo ali, eu tenho disponível, tá lá, é disponível, certo? Eu tenho disponibilidade de dinheiro. Ou não, as minhas contas são organizadinhas, eu consigo ali todo mês guardar um pouquinho, você pode ter um grande problema, certo? Por quê? Porque você não tem as estratégias certas da organização financeira. Você precisa seguir uma estratégia. Não é simplesmente assim, cada um faz o que quer. É igual um engenheiro que vai construir uma casa. Toda casa tem uma regra para ser construída. Os cálculos ali é padrão. Não tem cada um engenheiro falar assim, não, eu uso um cálculo diferente. Porque se cada um usar um diferente, as chances é que um deles esteja errado. Então, meio que nas finanças, pessoal, na organização das finanças, principalmente na organização das finanças do casal, tem um padrão que tem que ser seguido para o negócio dar certo. Pode ser que dê certo de outras maneiras? Pode. Mas a gente tem certeza que esse padrão, sendo seguido, vai dar certo. Sim, usando as estratégias que a gente tem, usando elas na ordem certa, essas estratégias elas resultam numa tranquilidade financeira, elas resultam na realização do sonho efetivo ali, seja qual for, se é uma casa, se é uma viagem, enfim, ela resulta nisso, né? E o que você falou também dessa questão da gente datar e de falar assim, nossa, mas eu vou fazer uma viagem, eu tenho dinheiro disponível. A gente dá um exemplo aqui de viagem, gente, mas pode ser qualquer coisa aí que esteja
é na lista de vocês, né? Uhum. É importante essa questão da data, porque a data ela é um evento. Sim. É igual o casamento. A gente vai casar, mas enquanto não tem data, você não fecha buffet, você não fecha fotógrafo, você não fecha roupa, Sim. você não chama os padrinhos, porque não tem data. Com certeza. Né? É que nem eu vou sair de férias em outubro. Legal. Quantas vezes vocês já falaram, já ouviram alguém falar que então, saí de férias, mas de novo não planejei nada e aí fiquei em casa porque não deu tempo, acabei saindo, acabei não fazendo, planejando antes, fiquei na mesa. Por quê? Porque não sabia, tinha uma data, eu vou sair em outubro, mas não sabia o que ia fazer, não sabia o que queria nem quanto custava. Com certeza. Então as coisas estão ligadas. Estão ligadas. E você falou do casamento, eu não tinha pensado nisso, mas o casamento é um ótimo exemplo. Você já parou pra pensar que ninguém fala assim, eu vou casar ano que vem e não tá namorando, nem tem um marido, nem tem um namorado ainda? Ninguém fala isso. Não, ano que vem eu vou casar. Aí a pessoa fala assim, mas... Com quem? Mano, com quem? Não, isso aí depois eu vejo. É mais ou menos isso que a gente quer deixar bem claro pra você. Você quer casar? Beleza. Você quer, né, vamos usar os exemplos aqui. Então, eu quero casar? Beleza. Comparando com nossas finanças, eu quero viajar pra tal lugar ou comprar minha casa? Beleza, eu quero, tá? Então o querer tá aqui. Show? Né? Você sempre quis casar, sim, né? Ainda não me conhecia, mas já sempre quis casar. Quis casar, né? Eu quero casar. Mas ela não botou data, eu vou casar em 2012, que foi quando a gente casou. Ela colocou assim, não, um dia eu quero casar. Então é uma coisa, eu quero fazer uma viagem, beleza. Então anotou ali na sua lista de desejos. Só que, por que eu falei das diretrizes? Por que eu falei dessa estratégia ser bem seguidinha? Porque é mais ou menos igual um casamento. Primeiro você conhece alguém, primeiro você tem o desejo de se relacionar, aí você conhece alguém, ou seja, você vai pra festa, você vai, né, você tá à procura de alguém, vamos falar assim, não que você esteja desesperado, mas você tá aberto a essa possibilidade. Aí você conheceu alguém legal, você começou a conhecer essa pessoa, começou a namorar, depois você noivou, depois você casou, depois você noivou, aí você vai botar a data do casamento e vai casar, beleza? Quando a gente compara isso às nossas finanças, né, é mais ou menos igual. Primeiro você precisa passar por todo esse processo para depois casar. Se você quiser casar antes de tudo isso, você volta naquilo lá. Eu preciso de dinheiro. Pra quê? Pra casar. Quando? Ano que vem. Com quem? Não tem ninguém ainda. Então não faz sentido. Legal, você já sabe que você quer casar, esse é o primeiro ponto. Mas não adianta você querer puxar isso daí antes. Então, na organização financeira, na tranquilidade financeira que a Janaína falou, na possibilidade de realizar os sonhos, eu tenho que seguir um padrão. E como que a gente segue esse padrão? A primeira coisa que a gente tem que fazer, que a gente bate sempre nessa tecla, é a questão da reserva de emergência, certo? A reserva de emergência, agora eu vou fazer uma outra analogia, que é como se fosse a construção de uma casa. Você quer realmente que o seu banheiro tenha aquele porcelanato lindo e que você tenha um espelho com luz. Esse é o seu querer. Mas você não vai lá e compra o espelho e o porcelanato. Você primeiro faz a fundação da sua casa, certo? Antes você contrata um engenheiro, ou né, se você não contrata um engenheiro, você faz os cálculos lá e fala, vou fazer a fundação. Eu tenho que fazer uma fundação bem feita, para que qualquer evento que venha acontecer, a minha casa não caia. Porque aí não adianta nada eu pensar no espelho do banheiro, eu pensar no porcelanato do banheiro, no laminado da casa, se eu não tenho nem a estrutura da casa feita. Certo? Tem coisas que vêm antes, né? Tem coisas que vêm antes. Vem a fundação. Esse é o ponto. Vem as colunas. Não entendo nada de obra, tá, gente? Então, sou péssima nisso, mas tem a fundação, eu sei que tem, custa uma fortuna. Tem as paredes, eu sei que tem. E as colunas eu também sei que tem, porque eu fiz tirar um monte de coluna e parede aqui da casa, coisa perigosa, que a gente teve que tirar de um lugar por no outro. Então, disso eu entendo mais ou menos. Tem o telhado. Tem, e tem o acabamento. O acabamento, aí o acabamento, que é a parte mais legal, que é a parte mais legal, que é o que você vê, que é o que você quer. Você não fala assim, nossa, que vontade de ter uma casa com uma fundação, hein, que... Não. É um pré-requisito para você ter o espelho no banheiro, para você ter, de repente, nossa, um sofá. Nossa, eu queria uma sala com sofá, com uma televisão, com uma vista legal. Tal, bacana. Mas a gente sabe que tem um monte de coisa embaixo. A gente tem a estrutura, a gente tem as paredes e a gente tem o telhado. Porque se tivesse uma sala sem telhado, chovia dentro. Então,
parece bobo, mas nas finanças ninguém observa isso. Engraçado que numa casa todo mundo, como é algo físico, você olha e fala, nossa, é verdade. Eu sei que aqui embaixo tem uma fundação, eu sei que as paredes têm colunas que sustentam o telhado. Porque por que eu preciso do telhado? Para não chover dentro, para proteger a casa. E quando tiver vento, tudo isso junto não vai fazer a casa cair. Certo? Nas nossas finanças é igual. Eu preciso primeiro de tudo, do meu fundo de emergência. Eu tenho o meu desejo, claro, ele vem antes. O desejo de ter uma casa, de ter um banheiro com porcelanato. Esse é o primeiro. Pum. Meu desejo está ali, está anotado. Eu quero ter um banheiro, eu quero ter uma casa. Depois você vai pro seu fundo de emergência, que é a fundação da sua casa. Você precisa que essa casa tenha fundação. E aí nas suas finanças você precisa do fundo de emergência. Ah, não, mas não tem problema. Precisa. Tá? Antes de você pensar na viagem para Buenos Aires, antes de você pensar na reforma da sua casa, você precisa ter o fundo de emergência. Por isso que na hora que eu te perguntei se você tem dinheiro disponível e você fala pra mim que eu tenho, mas tá lá, é a reservinha que eu tenho, aquilo ali não é disponível, tá? Bota isso na sua cabeça. Se você tem uma reserva para emergências, aquilo não está disponível para você. Ah, mas eu vou ganhar mês que vem um salário e eu posso gastar agora mês que vem, vou cobrir. Será? É arriscado. É muito arriscado. Então, primeiro você faz seu fundo de emergência. Tem vários vídeos nossos que falam sobre isso, mas resumindo, você precisa de 6 meses de todos os seus custos, tá? Beleza, juntei esse dinheiro, é a fundação da minha casa. Ela garante que o vento forte que acontecer ali não vai desabar a casa. Pandemia, perda de emprego, acontecer alguma coisa com a sua empresa, acontecer alguma coisa com a sua casa de aluguel, às vezes tem uma casa de aluguel e ela não alugou, e aí você perdeu uma renda, né? Então tudo isso são os ventos que acontecem, né? E todas as casas, quando você olha, ela está preparada para esse vento, certo? Se ela não estiver preparada, ela cai. Então, beleza, fiz a minha fundação, que é o meu fundo de emergência. Aí eu vou para as paredes. As paredes e as colunas. As colunas, as paredes e o telhado. O que são essas coisas? É a sua sobrevivência. Então, para que a sua casa exista, ela precisa de todas essas características. Coluna, parede e telhado. E nas finanças, o que são essas colunas, parede e telhado? São as suas contas fixas do mês, que é o seu aluguel, o financiamento da sua casa, o seu carro, alimentação, gás, energia, internet, telefone, tá? Despesa com saúde, farmácia. Essas coisas são a sobrevivência. Não tem como você ficar cortando isso. Tipo, você, então eu não vou mais pagar aluguel. Você vai morar na rua? Não. Eu não vou mais ter um carro. Dependendo da situação, dá. Mas se você usa o seu carro para trabalhar, não dá. Então, assim, essas coisas de sobrevivência, elas têm que estar bem certinho. Você não fica botando parede na sua casa à toa. Você só põe as paredes que realmente são necessárias. Sim. Né? Porque senão você vai perder espaço. É mais ou menos isso. E aí, depois, beleza, fiz as paredes, telhado e tal. Meu, você já morou numa casa que não tem reboque, que não tem piso, não tem forro? É ruim, né? Tipo, não é confortável. Mas você consegue entrar nessa casa. Você consegue sobreviver, você consegue se proteger da chuva, do frio, você tem uma certa segurança, porque você tá ali dentro e tal. Mas ainda você não tem conforto. Então é mais ou menos isso. Nossas finanças é a mesma coisa. Muitas famílias estão nesse ponto, onde você tem a casa, o telhado, né, fazendo esse comparativo com as finanças, tá lá, você consegue viver. Você consegue morar, mas você não mora bem. Mas você não vive bem. Você não tem um acabamento. Você não tem acabamento. E aí o que é o acabamento? Quando você vai construir uma casa, qual que é a primeira coisa que você pensa? No porcelanato do banheiro, no forro da cozinha, na sua aquela porta bonita que você entra. Mas você não começa comprando isso, você faz tudo isso antes. E aí só por último você faz. E aí a pessoa, quando por último aí ela percebe o quanto é caro todas essas coisas, né? Mas você precisou gastar tudo antes, você precisou gastar para fazer a sua casa. Então as suas finanças agora estão organizadas. Eu tenho a base, que é meu fundo de emergência, eu tenho todas as minhas contas organizadinhas, eu não tenho nenhuma parede a mais que não precisa. Eu tenho só as paredes necessárias, eu tenho só as janelas necessárias, eu tenho só o telhado necessário. Eu não tenho mais um telhado por cima, outro embaixo, mais um sobrando. É só aquilo que eu preciso. Se você entendeu esse conceito, aí sim você vai pro próximo passo, que é você viver confortável. Aí você vai viajar, aí você vai fazer essas coisas. Aí sim a casa faz sentido. Olha só que engraçado, né? A casa já faz sentido pelo simples fato de ela ser a sua moradia e te dar proteção, segurança, e não deixar a chuva entrar, frio e etc. Mas não te faz tão feliz. Certo? Não te faz tão feliz. Aí o que vai te fazer feliz? O porcelanato no banheiro. Ou a cozinha arrumadinha, você olhar pra ela e falar, nossa, que legal.
E aí na nossa vida essas coisas que não fazem porque bem. o acabamento são os sonhos que a gente quer realizar, e os Isso. desejos que todo casal tem. Você brinca, né, do porcelanato, a gente queria muito ter porcelanato em casa, né, quando a gente foi construir. Até teve um episódio engraçado, a gente comprou o porcelanato um pouco antes, né, a gente foi como a gente já tinha um plano, foi uma oportunidade que a gente aproveitou. A gente aproveitou a oportunidade de comprar um porcelanato antes, pela metade do preço, um lote, e que era muito porcelanato na casa, então... e a gente pega muito nisso, né? É até engraçado o Guilherme falando do porcelanato. Porque o gostoso de você construir uma casa, né, é você comprar o acabamento, porque comprar o resto é um saco. É horrível. Comprar laje é chato, comprar bloco é chato, comprar cimento. Nossa, é dinheiro. Quem já construiu, quem pretende construir, é terrível, sabe? O pedreiro te liga e fala, você quer areia? Beleza, aí você liga no material de construção. O senhor pode me mandar 3 metros de areia? Qual areia? Fina, grossa, média? Ah, sei lá, eu não sei, não faz diferença pra mim a areia de uma pra outra. O porcelanato faz, eu quero aquela pia, eu quero aquele vaso, eu quero aquele acabamento, mas... É justamente isso, né? Essa parte é bem legal. Só que a gente precisa saber das outras coisas. Então, assim, as colunas, as paredes são ali o nosso dia a dia. É a mesma coisa, é chato pagar boleto? É chato pagar boleto, mas todo mundo tem que pagar, a gente precisa disso. Não tem básico, como, né? É o básico. Mas fazendo isso, seguindo essa ordem certa, a chance da obra dar certo, né, da construção sair bem feita, são grandes. Aí você vai conseguir usufruir do acabamento, assim, da casa. E nas nossas finanças a mesma coisa. Depois que você tá lá sem nenhuma parede a mais, com tudo fatiado bonitinho, pagando suas coisinhas tudo em dia, a hora que tá tudo bonito, você consegue começar a realizar suas coisas, é só alegria. Porque era um desespero a gente, na construção, nosso porcelanato aqui, né? Lembra que a gente tinha que pedir pro pessoal, toma cuidado com o porcelanato, bota lá, porque tá batendo na laje, tá fazendo negócio, não, põe aqui no canto. Aí o cara vai quebrar. A gente comprou antes e não tinha onde pôr, Então, era muito. É mais ou menos isso. Se você quer antecipar os seus sonhos e desejos sem estar com as suas finanças organizadas, é mais ou menos isso. É você ter o porcelanato enquanto a obra está sendo construída. Então, não faz sentido. Tipo, você vai só se arrepender. Então, desespero, né? Você fica ali tentando proteger. A gente contou uma história nossa de uma época que a gente estava muito cansado, a gente queria viajar e não tinha dinheiro para viajar. E a gente falou assim, dane-se, vamos viajar. Aí a gente viajou. É como se eu tivesse ido lá e comprado um porcelanato. Falei assim, agora sim, comprei. Só que aí você olha, cadê o banheiro? Não tá nem pronto. Aí na hora que a gente voltou da viagem... Olha lá, o extrato. O extrato, eu falei, nossa, não tá nem as finanças organizadas. Nem tá tem tudo dinheiro ruim, pra pagar isso. Não tem dinheiro pra pagar isso, não serviu de nada aquela viagem. Você foi pra descansar e a hora que você voltou, você viu que você ia ter que trabalhar mais pra poder pagar aquilo tudo que você gastou sem poder. Você volta pior. Então, pessoal, isso que a gente queria passar pra vocês é que você precisa, antes de tudo, sim, saber o que você quer, tá? Nada de errado em você querer construir a casa, nada de errado em você querer viajar, não tem problema. Só que vamos fazer a fundação das suas finanças, vamos construir as paredes das suas finanças, deixar suas paredes realmente as paredes necessárias, fazer o telhado, realmente o telhado necessário. Tem telhado, tem telhado que custa 15, tem telhado que custa 30, tem telhado que custa 60. Qual que será que dá para sua casa? Qual cabe dentro do seu orçamento? Então, às vezes eu quero uma viagem para Paris, tá? Mas quanto custa para ir para Paris? Será que cabe dentro do seu orçamento? Você tem orçamento? Você nem tem orçamento, você tem fundo de emergência? Não adianta você ir para Paris e voltar e chegar aqui e ficar endividado e viver uma vida tentando pagar essa dívida. De lamento só, né? De lamento. Então, pessoal, vamos seguir isso daí. Segue essa diretriz, dá certo. Primeiro lista de desejo, depois organização financeira. E aí sim a gente vai realizar nossos sonhos e desejos. É isso aí. Aproveitar, né, para convidar o pessoal para nossa super aula de amanhã, tá? Dia 25. Meu, se você gostou dessa live, desse vídeo, amanhã vai ser espetacular, dia 25/3, às 8h30 da noite. Casalfinanceiro.com.br para você se inscrever. Tem que se inscrever, senão não vai estar liberado para você esse acesso, tá? Essa aula é exclusiva para inscritos. É isso aí. Beleza? E aí, respondendo uma pergunta do Paulo Henrique Lopes, aqui ele fez uma pergunta, a gente se empolgou no vídeo, porque o assunto era muito legal. Ele falou, tá difícil sobrar dinheiro com o preço das coisas, tá muito caro. Com certeza, tá muito caro. Por isso que a gente tem que ter um planejamento financeiro.
Se você se planeja em fundo de emergência, sobra dinheiro todo mês, aí esses aumentos você não sente tanto. Eu sei que para quem tá desorganizado, para quem ganha pouco, tá sendo um momento muito complicado. Mas mesmo assim, você tem que se reinventar nesse momento de crise, tá? Buscar uma renda extra, não importa como, não adianta a gente se lamentar, certo? Eu sei que as pessoas estão passando por dificuldades, tá difícil, eu sei disso. Tem pessoas que estão passando mais, pessoas que estão passando menos. Mas é nesses momentos que a gente vê no desespero o que a gente pode fazer pra mudar o jogo. Porque quando tá fácil, a gente vai levando com a barriga. Como muita gente estava levando antes de acontecer essa crise. Né? E agora que isso possa se tornar um aprendizado pra gente, né? Pra todo mundo. A gente, com tudo fatiado, a gente conseguiu identificar um aumento, além de, claro, a gente vê nos postos de combustível, nas gôndolas do supermercado, a gente já vê um aumento, você consegue lembrar mais ou menos quanto você gastava, né, ano passado comprando determinada coisa, mas além disso, a gente que já tem o orçamento fatiado, ali a gente consegue comparar número com número, entendeu? Quando eu olho ali março 2020, quando eu olho março 2021, é desesperador mesmo. Sim. Tá tudo muito mais caro. Mais um motivo para você se organizar. Porque aí você consegue ali saber o quê? Saber quanto você precisa de dinheiro a mais. Porque quando eu olho o meu fatiamento do ano passado com esse ano, na minha despesa de alimentação, eu vejo lá. Olha, eu preciso de R$300 a mais. Olha, eu preciso de R$500 a mais. Porque quando não tá fatiado e você tem sempre esse sentimento de que tudo tá caro porque você tá vendo as coisas subir, você entra em desespero. É só desespero. E a gente fica com raiva, poxa, só sobe. A gente fica de mãos atadas, não tem o que fazer, não tem como você ir lá e brigar. Não tem, simplesmente os preços sobem. Né? A gente tava vendo uma reportagem do preço da carne que subiu porque diminuiu a quantidade lá das cabeças, tal, tá mais complicado porque eu passo, né? Tem um monte de coisa que a gente não tem nada a ver, não tem o que fazer. A gente só vai lá e compra a carne, hoje é 20, amanhã é 30 e eu não consigo pagar, né? Então não adianta a gente só reclamar. A gente precisa realmente olhar pro nosso orçamento e falar, será que eu não tô gastando em outras coisas? Porque vai ficar mais caro? Vai ficar mais caro, as coisas oscilam. Combustível era 1 e pouco, de repente estava 2 e pouco, de repente hoje está 3 e pouco, 4. Olha que aumento absurdo. Se eu tô com o meu fatiamento regradinho ali, eu vejo essa diferença. A gente vê que ela subiu. Só que aí você consegue identificar onde você consegue ajustar. Tem um mentor nosso que ele costuma falar uma coisa que é mais ou menos assim, não vou lembrar exatamente as palavras, mas trabalha naquilo que você tem controle. Sim. Se preocupa com aquilo. Isso. Se preocupa com aquilo que você tem controle. Você não tem? Eu estava extremamente nervosa com o fato da carne. A carne tá muito cara, tá muito alta. Ontem assistindo. Acho que Jornal Nacional. Sei lá, era passou uma reportagem assim, enfim, acho que na internet, sei lá. Lá tava falando que o problema do aumento da carne de quase 30% foi por conta, né, das coisas que você falou, e aí um problema de clima, que não choveu o suficiente, então não tem pasto suficiente, então tem menos carne, não engordou o boi suficiente, não engordou lá o suficiente que precisava para ele virar a carne que a gente come. E aí eu pensei assim, eu não tenho controle disso. Você tá me preocupando? Não adianta eu me lamentar, eu não tenho controle. Então eu tenho controle do quê? Bom, eu tenho controle em conseguir pensar em outra alternativa de alimentação. Ou que dá pra reduzir em alguma outra fatia. Ou pensar no que eu consigo reduzir para conseguir continuar comprando. Ou como entrar mais pra eu não precisar reduzir nada. Exatamente. Então assim, a gente tem que gastar nossa energia com aquilo que a gente tem controle. E o problema é que passando nessa situação toda que a gente está passando, a gente vê que quanto mais o fato da gente lamentar, da gente se entristecer, gente, a gente sabe como é difícil, mas o quanto de energia isso gasta. Sim. O quanto de energia suga da gente. Desanima de você fazer qualquer coisa, inclusive de organizar as finanças. As pessoas não organizam porque
tudo caro já tá mesmo. tudo ruim mesmo, então não vai adiantar vamos muito. levando. E não, é tem que ser o verdade. contrário. Então, Beleza? pessoal, é isso aí. Respondido aí pro Paulo Henrique. E a gente se vê amanhã, então. Amanhã não tem live. Pra quem se inscrever lá no nosso site, quem tá no Instagram, o link tá lá na nossa bio. Só se inscrever, colocar o seu melhor e-mail lá e confirmar. Amanhã vai ter uma super aula. Na hora que você confirmar lá, tem que entrar só no seu e-mail e dar uma confirmadinha lá também, porque senão não vale. Aí depois a gente manda o link pra você. É isso Fechou? mesmo. Então, até a próxima. Tchau, tchau.